Dia 41, capítulos 16, 17 e 18 do livro de Números. Capítulo 16, a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Om, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, e eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se rosto em terra. Depois disse a Corá e a todos os seus seguidores: pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensário e amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. Basta, levitas. Moisés disse também a Corá: agora ouça-me, levitas. Não lhes é suficiente que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizarem o trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade? Ele trouxe você e todos os seus irmãos levitas para junto dele, e agora vocês querem também um sacerdócio? É contra o Senhor que você e todos os seus seguidores se juntaram. Quem é Arão para que se queixem contra ele? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Mas eles disseram: nós não iremos. Não lhes basta nos ter tirado de uma terra onde manam leite e mel para matar-nos no deserto? E ainda quer se fazer chefe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra onde manam leite e mel, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos destes homens? Nós não iremos. Moisés indignou-se e disse ao Senhor: não aceites a oferta deles. Não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei a nenhum deles. Moisés disse a Corá: você e todos os seus seguidores terão que apresentar-se amanhã ao Senhor, você, eles e Arão. Cada homem pegará o seu incensário, nele colocará incenso e o apresentará ao Senhor. Serão 250 incensários ao todo. Você e Arão também apresentarão os seus incensários. Assim, cada um deles pegou o seu incensário, acendeu o incenso e se colocou com Moisés e com Arão à entrada da tenda do encontro. Quando Corá reuniu todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, incitando-os contra Moisés e Arão, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. E o Senhor disse a Moisés e Arão: afastem-se dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Mas Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra e disseram: ó Deus, Deus que a todos dá vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade quando um só homem pecou? Então o Senhor disse a Moisés: diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés levantou-se e foi para onde estavam Datã e Abirão, e as autoridades de Israel seguiram. Ele advertiu a comunidade: afastem-se das tendas desses ímpios, não toquem em nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa do pecado deles. Eles se afastaram das tendas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam em pé à entrada de suas tendas, junto com as suas mulheres, seus filhos e suas crianças pequenas. E disse Moisés: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas e que isso não partiu de mim. Se esses homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas, se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir junto com tudo que é deles, e eles descerem vivos ao Sheol, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seus seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura com tudo que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram, gritando: a terra vai nos engolir também. Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. O Senhor disse a Moisés: diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que apanhe os incensários dentre os restos fumegantes e espalhe as brasas, porque os incensários são santos. Os incensários dos homens que pelo seu pecado perderam a vida serão abatidos em forma de lâminas e servirão de revestimento do altar, pois foram apresentados ao Senhor e se tornaram sagrados, que sejam um sinal para os israelitas. O sacerdote Eleazar juntou os incensários de bronze que tinham sido apresentados pelos que foram consumidos pelo fogo. Os incensários foram batidos e serviram de revestimento do altar, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Isso foi feito como memorial para os israelitas, a fim de que ninguém que não fosse descendente de Arão queimasse incenso perante o Senhor, para não sofrer o que Corá e os seus seguidores sofreram. No dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor.
a revolta do povo contra Moisés. Quando, porém, a comunidade se ajuntou contra Moisés e contra Arão, e eles se voltaram para a tenda do encontro, repentinamente a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro, e o Senhor disse a Moisés: saia do meio dessa comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. Mas eles se prostraram rosto em terra, e Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário e ponha incenso nele, com fogo tirado do altar, e vá depressa até a comunidade para fazer propiciação por eles, porque saiu grande ira da parte do Senhor, e a praga começou. Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu o incenso e fez propiciação por eles. Arão se pôs entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Foram 14.700 os que morreram daquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Corá. Então Arão voltou a Moisés à entrada da tenda do encontro, pois a praga já havia cessado. Capítulo 17. A vara de Arão floresce. O Senhor disse a Moisés: peça aos israelitas que tragam 12 varas, uma de cada líder das tribos. Escreva o nome de cada líder em sua vara. Na vara de Levi, escreva o nome de Arão, pois é preciso que haja uma vara para cada chefe das tribos. Deposite-as na tenda do encontro, em frente da arca das tábuas da aliança, onde eu me encontro com vocês. A vara daquele que eu escolher florescerá, e eu me livrarei dessa constante queixa dos israelitas contra vocês. Assim Moisés falou aos israelitas, e seus líderes deram-lhe 12 varas, uma de cada líder das tribos, e a vara de Arão estava entre elas. Moisés depositou as varas perante o Senhor na tenda que guarda as tábuas da aliança. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzindo botões e flores, além de amêndoas maduras. Então Moisés retirou todas as varas da presença do Senhor e as levou a todos os israelitas. Eles viram as varas e cada líder pegou a sua. O Senhor disse a Moisés: ponha de volta a vara de Arão em frente da arca das tábuas da aliança, para ser guardada como uma advertência para os rebeldes. Isso porá fim à queixa deles contra mim, para que não morram. Moisés fez conforme o Senhor lhe havia ordenado. Os israelitas disseram a Moisés: nós morreremos, estamos perdidos, estamos todos perdidos. Todo aquele que se aproximar do santuário do Senhor morrerá. Será que todos nós vamos morrer? Capítulo 18. Os deveres dos sacerdotes e dos levitas. O Senhor disse a Arão: você e os seus filhos e a família de seu pai serão responsáveis pelas ofensas contra o santuário. Você e seus filhos serão responsáveis pelas ofensas cometidas no exercício do sacerdócio. Traga também os seus irmãos levitas, que pertencem à tribo de seus antepassados, para se unirem a você e o ajudarem, quando você e seus filhos ministrarem perante a tenda que guarda as tábuas da aliança. Eles ficarão a seu serviço e cuidarão também do serviço da tenda, mas não poderão aproximar-se dos utensílios do santuário ou do altar. Se o fizerem, morrerão, tanto eles como vocês. Eles se unirão a vocês e terão a responsabilidade de cuidar da tenda do encontro, realizando todos os trabalhos necessários. Ninguém mais poderá aproximar-se de vocês. Vocês terão a responsabilidade de cuidar do santuário e do altar, para que não torne a cair a ira divina sobre os israelitas. Eu mesmo escolhi os seus irmãos, os levitas, dentre os israelitas, como um presente para vocês, dedicados ao Senhor para fazerem o trabalho da tenda do encontro. Mas somente você e seus filhos poderão servir como sacerdotes, em tudo o que se refere ao altar e ao que se encontra além do véu. Dou a vocês o serviço do sacerdócio como um presente. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. As ofertas destinadas aos sacerdotes e aos levitas. Então o Senhor disse a Arão: eu mesmo o tornei responsável pelas contribuições trazidas a mim. Todas as ofertas sagradas que os israelitas me derem, eu as dou como porção a você e a seus filhos. Das ofertas santíssimas vocês terão a parte que é poupada do fogo. Dentre todas as dádivas que me trouxerem como ofertas santíssimas, seja oferta de cereal, seja pelo pecado, seja de reparação, tal parte pertence a você e a seus filhos. Comam-na como algo santíssimo. Todos os do sexo masculino comerão. Considerem-na santa. Também dou a você e a seus filhos e filhas, por decreto perpétuo, as contribuições que lhes cabe de todas as ofertas dos israelitas e que devem ser ritualmente movidas. Todos os da sua família que estiverem cerimonialmente puros poderão comê-las. Dou a você o melhor azeite, o melhor vinho novo e o melhor trigo que eles apresentarem ao Senhor como primeiros frutos da colheita. Todos os primeiros frutos da terra que trouxerem ao Senhor serão de você. Todos os da sua família que estiverem cerimonialmente puros poderão comê-los. Tudo que em Israel for consagrado a Deus pertencerá a você. O primeiro nascido de todo ventre oferecido ao Senhor, seja homem, seja animal, será seu. Mas você deverá resgatar todo o filho mais velho, como também toda a primeira cria de animais impuros. Quando tiverem 1 mês de idade, você deverá resgatá-los pelo preço de resgate estabelecido em 60 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Não resgate, porém, a primeira cria de uma vaca, de uma ovelha ou de uma cabra. Derrame o sangue dele sobre o altar e queime a sua gordura como uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. A carne desses animais pertence a você, como também o peito da oferta movida e a coxa direita. Tudo aquilo que for separado dentre todas as dádivas sagradas que os israelitas apresentarem ao Senhor, eu dou a você e a seus filhos e filhas como decreto perpétuo. É uma aliança de sal perpétua
perante o Senhor, para você e para os seus descendentes. Disse ainda o Senhor a Arão: você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. De agora em diante, os israelitas não poderão aproximar-se da tenda do encontro. Caso contrário, sofrerão as consequências do seu pecado e morrerão. É dever dos levitas fazer o trabalho na tenda do encontro e assumir a responsabilidade pelas ofensas contra ela. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. É por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. O Senhor disse depois a Moisés: diga o seguinte aos levitas: quando receberem dos israelitas o dízimo que lhes dou como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. Essa contribuição será considerada equivalente à do trigo tirado da eira e do vinho do tanque de prensar uvas. Assim vocês apresentarão uma contribuição ao Senhor de todos os dízimos recebidos dos israelitas. Desses dízimos, vocês darão a contribuição do Senhor ao sacerdote Arão, e deverão apresentar como contribuição ao Senhor a melhor parte, a parte sagrada de tudo que for dado a vocês. Diga aos levitas: quando vocês apresentarem a melhor parte, ela será considerada equivalente ao produto da eira e do tanque de prensar uvas. Vocês e suas famílias poderão comer dessa porção em qualquer lugar, pois é o salário pelo trabalho de vocês na tenda do encontro. Ao apresentarem a melhor parte, vocês não se tornarão culpados e não profanarão as ofertas sagradas dos israelitas para que não morram. Breve comentário sobre os capítulos. Hoje nós lemos os capítulos 16, 17 e 18 do livro de Números. E a primeira coisa que a gente vê aqui no capítulo 16 é a questão dos tititis, né? Daquele disse-me disse, de que, não, Moisés não é isso tudo, não, eu sou melhor, aquela confusão que acaba virando uma rebelião. Toda rebelião se deriva de uma fofoca, né? De um tititi, de um encontro separado ali, de algum grupinho que está insatisfeito por determinada situação. E aqui o que a gente aprende é: não esteja no meio dos revoltosos. Estar no meio dos revoltosos nunca dá certo. Tem alguma dificuldade? Vamos lá, obedecer a palavra de Deus que fala, né? Se você tem algo contra seu irmão, vá diretamente a ele, que é o melhor a se fazer, resolver logo direto, do que ficar falando com um, falando com o outro. É algo muito comum, é algo que acontece, desde aquela época. E é muito legal a gente ver lá no capítulo 17 que o Senhor, ele cuida desses detalhes. Você vê que ele faz a vara de Arão florescer com esse intuito, para que acabassem essas reclamações. O Senhor, ele cuida das coisas grandes e das coisas pequenas. Tudo a gente pode entregar diante de Deus. Às vezes a gente fica: Senhor, mas isso é coisa tão pequena, nossa, eu tô incomodada com uma coisa tão pequenininha que eu não vou nem colocar diante de Deus, sabe? Você nem se dá o trabalho de orar a respeito daquilo, porque é uma coisa tão pequena e a gente tem a impressão: não, Deus, tenho que falar com o Senhor de coisas grandes, de coisas assim, que importam e tal. Mas o Senhor, ele cuida das minúcias da nossa vida. Então, se tem algo te incomodando, seja uma fofoca da vizinha, seja uma crítica, um comentário, coloca diante de Deus, que o Senhor vai te ajudar a lidar com essa situação. E no capítulo 18, eu queria falar um pouquinho sobre os dízimos. E não, eu não vou entrar no mérito disso, que se dízimo é obrigado ou não, que você tem aí a sua decisão, a sua interpretação, mas independente se é obrigado ou não, o Senhor, ele mostra aqui o dízimo como uma grande oportunidade. Os levitas, eles recebiam o dízimo de todo Israel, e daqueles dízimos, eles pegavam também um pouquinho daquilo, de tudo que tinham recebido, e entregavam ao Senhor. É legal que o Senhor dá a todo o povo de Israel, tanto quanto aos levitas, essa oportunidade de se dizimar, de aprender a devolver alguma coisa para o Senhor. É muito interessante como o Senhor faz a questão do dízimo para nos ensinar. Eu sei que tem muita polêmica a respeito de dízimo, e fica muita gente brigando porque dízimo é obrigatório, dízimo não é, era obrigatório no Velho Testamento, não é no Novo. Mas quando você entende a questão do dízimo, vira uma chave na sua cabeça. Vira uma chave na sua cabeça no sentido de você entender a oportunidade que Deus te dá. Porque é aquela coisa que a gente sempre fala: o Senhor não precisa do nosso dinheiro. Mas quando você entende que você pode devolver para Ele, que Ele aceita essa oferta, isso sai do nível da obrigação e passa para um nível de amor muito grande. Tem gente que entende essa questão do dízimo de uma maneira tão profunda, que eu já vi o testemunho de pessoas que dão o dízimo inverso. Quer dizer o quê? Que elas ficam com 10% e entregam 90%. E quando a pessoa chega num nível desse, é porque ela de fato, ela entendeu, ela internalizou que a questão não está no dinheiro, que a questão não está na porcentagem, que a questão toda está no nosso relacionamento com Deus, está no que o Senhor tem a ensinar, a questão da liberalidade, que o Senhor quer tirar de nós aquele amor ao dinheiro, o espírito do mamon. O Senhor quer repreender, sabe?
A questão do dízimo é só uma forma do Senhor nos ensinar. A questão do dízimo, eu acredito que é a didática de Deus. É a didática de Deus para com o seu povo. É o cuidado do Senhor em te voltar, em te tirar o amor ao dinheiro, é de tirar de mim os meus olhos das minhas necessidades e colocar os meus olhos nele, de confiança. É muito legal de se pensar a respeito. Senhor Deus, te louvamos pela tua palavra, te louvamos pelos teus ensinamentos e eu te louvo pelo teu cuidado, Deus, porque o Senhor cuida das minúcias da nossa vida. O Senhor cuida das nossas dificuldades, o Senhor está presente no meio das situações adversas que nos acontecem e o Senhor cuida de nós. Muito obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor, como um pai que corrige, o Senhor nos corrige, o Senhor nos orienta, o Senhor tem paciência em cuidar de nós. Muito obrigada, Pai. Obrigado pela oportunidade do dízimo. Muito obrigada, Deus, por podermos ofertar diante do Senhor, porque sabemos que o Senhor não precisa de nenhum tipo de oferta, mas o Senhor nos ensina a não dependermos do dinheiro, a não termos os nossos olhos nas coisas materiais, mas no Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entrar nesse nível de confiança total no Senhor. Tira do nosso coração toda a rebeldia e nos ensina o caminho que nós devemos andar, também em relação ao dinheiro. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você ficou até o final, dá aquela curtida que abençoa. Coloca aí o íconezinho nos comentários para eu saber que você ficou até o final e a gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Tchau!